Grande Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de outra vez, em Tua casa, assentados em lugares celestiais, poder ter a expectativa de ouvir a voz do Senhor, voz que nos ajuda, que nos estimula, que nos encoraja. Foi para isso, Senhor, que nós viemos aqui. Então, nos ajuda, e o pouco tempo, Senhor, que nós estivermos aqui, que possamos ter os nossos espíritos aprisionados pelo Espírito do Senhor, de maneira que não deixemos, Senhor, passar nada daquilo que as nossas almas necessitam. A palavra é do Senhor, nós somos do Senhor, feituras Tua. Então nos ajuda, Senhor, e perdoa todas as nossas fraquezas, que nenhuma delas venha impedir do Senhor nos abençoar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe aos irmãos. Amém. Boa noite com Jesus. É sempre um grande privilégio poder falar para a economia de Deus, né? Sendo que nós somos parte dela e sentimos a mesma alegria, o mesmo regozijo de ouvir a palavra. Eu tenho tido muitas experiências ao pregar a palavra, e às vezes, depois que pregava, ficava numa depressão terrível, e para consolar eu tomava aquela mensagem que pregava e ia ouvir, né? E aí eu chorava demais ouvindo aquilo, pensando de como que Deus, através da sua misericórdia, pode nos aceitar, conhecendo quem nós somos, né? De que maneira nós estamos vivendo. É muito amor, é muita misericórdia. E Deus nos tem aceitado. E todas as vezes que pensássemos nisso, deveria ser de muita alegria para nós. Pensar que nós não servimos para nada e Deus ainda nos aproveita. Deus te aproveita. Você quer que alguém se aproveite de você? Deixa Deus se aproveitar de você. Aproveitar de você para mostrar para o mundo que Ele pode mudar as pessoas, que Ele pode viver ainda através de homens e de mulheres. Eu quero que Deus aproveite de mim. Amém. Eu espero que Deus nos dê graça de sermos abençoados. Eu tenho muita confiança em Deus. Nós vamos ler as Escrituras. As pessoas que estão conectadas conosco, Deus as ajude
e me suporte, né? Todos, ausentes e presentes, me suporte. Está escrito, né? Suportai-vos uns aos outros em amor. Então me suporta. Romanos 9, a partir do versículo 9. Deixa eu ler a partir do 6. Vamos ler a partir do 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendências de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os que são da carne que são filhos de Deus, mas os que são filhos da promessa são contados como descendência de Abraão. Porque a palavra da promessa é esta: porque este tempo virei e Sara terá um filho. Por este tempo, né? Eu virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Amém. Irmão Josué vai cantar. Neste mundo é tão difícil caminhar, as esperanças às vezes querem se esgotar. Há espinhos no caminho a nos atrapalhar na escuridão. Há perigo então a nos desafiar, mas porém eu tenho quem me dê a mão neste caminho que nos faz prosseguir e jamais sentir sozinho. Senhor, minha confiança
confiança está em ti. Jamais te deixarei. Tu disseste que no mundo nós teríamos aflições, mas tu venceste, contigo também eu vencerei. Mas porém eu tenho quem me dê a mão neste caminho que nos faz prosseguir e jamais sentirmos sozinho. Senhor, minha confiança está em ti. Jamais te deixarei. Tu disseste que no mundo nós teríamos aflições, mas tu venceste, contigo também eu vencerei. Senhor, minha confiança está em ti. Jamais te deixarei. Tu disseste que no mundo nós teríamos aflições, mas tu venceste, contigo também eu vencerei. Amém. Eu queria falar esta noite com aquele que é perfeito, né? Quero falar com o perfeito. Aí você pode pensar que fica difícil, né? De falar com quem é perfeito. Jesus pediu isso para aqueles que ele chamou, né? Ele não ia cobrar isso de quem ele não chamou. Ele chamou, ele justificou, santificou. E as 3 etapas da graça, diz o profeta, são estabelecidas assim: justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Então Jesus diz, São Mateus 5, 48, sede, pois, vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai
que está no céu. Então, se Jesus estivesse aqui nessa plataforma hoje, para falar com alguém, eu creio que ele desejaria falar com aquele que é perfeito. Porque toda obra que Deus planejou antes mesmo do mundo existir, foi trabalhando em cima disso, de perfeição. Por isso Jesus disse: vosso Pai que está no céu é perfeito. Uma coisa que eu vi na mensagem do profeta, dele falando que o único perfeito é Cristo, né? Mas aí como que ele pediria de nós sermos perfeitos se nós somos homens, incapazes, sem condição alguma? É uma coisa que é muito importante de cada um que foi chamado, segundo Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Nós já ouvimos muito o profeta falar: e se Deus salvasse você esta noite, sabendo que Ele poderia perder você amanhã, Ele não seria Deus. Então Ele chamou e Ele decretou. Aquilo não pode ser mudado. E nós vamos ver isso. Então tem uma coisa naquele que é chamado que não tem em todo mundo. Primeiro, ele tem a consciência de que ele não pode fazer nada por si mesmo. Ele sabe disso. Isso é a linguagem do profeta. Porque se ele pudesse fazer algo por si mesmo, então o que Deus planejou desde antes da fundação do mundo seria em vão. Então Deus planejou errado. Mas Paulo disse que para que o propósito da eleição ficasse firme. Quando Pedro escreveu a sua primeira carta, no capítulo 1, do verso 1, verso 1 e 2, ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus. Quer dizer, Deus planejou. Deus planejou. Nós ouvimos na quarta-feira, e eu fui muito abençoado com aquela mensagem, e eu pensei nisso, de como que Deus se assentou ali sem nenhuma preocupação com o tempo, para estabelecer os acontecimentos que viriam dentro do tempo.
Olha aí Deus traçando tudo que você iria passar. Era eleição, era predestinação. Então Paulo vem e diz que tinha que ser daquela maneira. Olha o que Paulo diz aqui, porque tudo isso vem através da eleição. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Porque quando Deus chamou Abraão, ele não impôs a Abraão nenhuma condição. Nenhuma condição foi imposta a Abraão. Primeiro porque quando Deus chamou, ele viu que Abraão creu naquilo. Daí Paulo dizer que Abraão foi justificado pela fé. Por isso, quando Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, ele disse: mas o Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Aí no verso 8 ele diz: porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, ou seja, não vem daquilo que você é capaz de fazer. Porque o irmão Brana diz, na mensagem Perfeição, no parágrafo 43, que se você puder fazer algo para ajudar-se a si mesmo, então você não precisaria de Deus. Mas você sabe que não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha, foi Deus que te escolheu, Deus que nos escolheu. E Ele sabia que nós lutaríamos e sofreríamos a nossa eleição. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí você pode até imaginar, se ele não disse que ia falar com o perfeito, é verdade. A perfeição, ela parte da eleição. Agora, irmão Brandi, se você pode fazer alguma coisa para ajudar-se a si mesmo, Deus está esperando você fazer. Vamos, faça. Você pode? Você tem condição de ir adiante por você mesmo? Faça. Você quer seguir os passos de Nimrod? Siga. Faça um caminho. Faça uma torre, se você pode, é o que o irmão Brando está dizendo. Deus ajuda aqueles que não podem ajudar-se a si mesmo. E você não pode ajudar-se a si mesmo, diz o irmão Brando. Para ser salvo, então Deus, através de sua graça,
te salvou. E eu estava lembrando da mensagem do Deus que é rico em misericórdia, do profeta falar daquele rapaz que matou o filho do rei e entrou na condição. Agora eu pergunto, ele tinha condição de fazer alguma coisa por si mesmo lá dentro daquele calabouço? Onde as baratas estavam andando por cima dele, os ratos e tudo enquanto. E se ele demore mais ali, a lepra o comia? Ele não tinha como fazer nada por ele. Mas o rei se compadeceu dele, desceu até a condição dele, levantou ele e colocou no lugar do filho. Agora você sabe onde você está hoje? Você está no lugar do filho. Está aí o pontífice máximo aí, Vicário Filidei, né? No lugar do Filho de Deus. Quem está no lugar do Filho de Deus somos nós. Dizendo, certamente, abençoando, te abençoarei. Isso é o conserto de Deus com o eleito. E multiplicando, te multiplicarei. Assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paciência. Três passos, né? Santificação, justificação, batismo do Espírito Santo. O que é o batismo do Espírito Santo? É a perfeição. Tem alguém imperfeito, cheio do Espírito Santo? Então, quando Paulo escreveu aos Hebreus, capítulo 10, verso 14, ele disse, porque com uma só oblação, quer dizer, ele chamou, ele justificou, ele santificou. Aí Paulo vem e diz, porque com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Aperfeiçoou. Gente, isso está apontando exatamente, cabalmente, certamente para a perfeição. A perfeição, ela aponta para a eleição. Nós vamos ver o profeta falando aqui. Ele fala sobre esta eleição, diz que Deus fez aquilo, nos predestinou antes da fundação do mundo. Aí o profeta diz que ele chamou cada um de nós pelo nome. Ele conhecia. E ele nos elegeu para a vida eterna. E enviou Jesus para nos redimir. Sendo que ele nos viu há 6.000 anos atrás, para que pudéssemos aparecer no seu louvor na glória. Como pode você estar perdido? Veja bem. Paulo disse:
292, a mensagem Hebreus 6, segunda parte. Paulo diz: prossigamos até a perfeição. Foi a mesma linguagem que Jesus usou. Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Estamos falando sobre o perfeito. Estamos falando sobre o perfeito. Aí você diz, mas e onde está o perfeito? Alguém saberia dizer? Quem é o perfeito? Quem é o perfeito? Lembrando diz, se formos atrás disso, se formos atrás dessa perfeição, olha, isso é uma coisa, irmãos, que é muito, muito tremenda, de mexer com as entranhas, de você pensar que Deus escolheu, e quando Ele escolheu realmente aquilo que era da natureza dele, da maneira que ele era, a essência de Deus. Você não é diferente daquilo que é Deus, não. A natureza que Deus tem, você tem também. Aquela pureza de Deus está em você. A santidade de Deus está em você. Porque quando Deus escolheu a mim e a você, Ele nos escolheu porque viu que nós batalharíamos por tudo isso. Ele viu que eu não me fiaria na minha capacidade, nas minhas obras. Eu estaria confiando naquilo que Ele fez por mim, na promessa que Ele fez para mim. Eu lembro demais de quando nós pregamos a mensagem para o irmão Raimundo, saudoso irmão Raimundo, que ele foi lá na igreja ainda uma vez, na igreja do Véu, e chegou lá o ancião da igreja e disse: ô irmão Duca, isso aí não está certo, irmão Duca, larga isso. E aí dizia: irmão, irmão, isso aqui que é verdade, irmão. E ele disse: irmão, larga isso aí, não está certo. Ele disse: está certo, mas você está errado. E ele disse: irmão, eu tenho 16 anos que ministro a palavra. Se eu não me salvar, quem é que se salva? Eu tenho 16 anos. O irmão Raimundo olhou para ele e disse: irmão, você quer dizer então que nós somos salvos por tempo de serviço? É por aquilo que eu faço? Gente, antes da fundação do mundo, o irmão Bruno diz aqui nessa mensagem perfeição, que Deus viu você sentado com a cabeça entre os joelhos, pensando na sua salvação. Ele sabia que você desejaria ser salvo, que você quereria ser perfeito. Agora como? A escolha de Deus foi Abraão. E o profeta diz que ele estava numa religião que era a melhor que existia no seu dia. E poderia até ter pessoas de um calibre formal, um calibre social melhor do que Abraão. Mas Deus escolheu justamente Abraão. Ele escolheu Sara. E ele sabia que Abraão confiaria em sua promessa. Ele conhecia Abraão.
E nós ouvimos na quarta-feira no programa de rádio que, mas de se pensar que um homem como Abraão, chamado por Deus, eleito por Deus, chegar diante de um rei e mentir para ele, e Deus preferir Abraão em vez de preferir um rei justo. Olha, gente, se tem uma coisa que Deus nunca passa por cima é da eleição. É por isso que você ainda está aqui. Não é porque você tenha conseguido vir aqui, não. Não é porque você tenha condição de vir aqui, não. É porque a eleição é que te traz aqui. Abraão mentiu 2 vezes. E Abraão duvidou da promessa. Isso é verdade ou não é? Vai ler. Leia Gênesis 17, Gênesis 18. E veja se Abraão não, porventura terei eu, da mesma maneira de Sara. Pensando naquilo que Deus havia dito. Gente, Hebreus 10, 14 é para nós. Ele nos aperfeiçoou, não porque nós merecêssemos isso, mas porque a eleição fez isso. Se fosse por mim, não tinha como, gente. Aí vê Deus ir lá no sonho do rei e dizer: tu é um morto, rapaz. Tu é um morto, tu foi se meter logo com o meu eleito. E está escrito lá nos Salmos: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis aqueles que são chamados. Eu estava trabalhando ontem e um denominacional assim meio perturbadinho passou, eu não entendi nada, ele subiu assim, e eu vinha trabalhando, ele disse: ei, irmão, eu disse: oxe, que é isso? Ele disse: foram se meter com o povo de Deus, você está vendo ali? E eu fiquei olhando, vendo o quê? Mas foi se meter com o povo de Deus e eu fiquei com aquilo. Gente, o verdadeiro povo de Deus é o eleito. Moabe também cria em Deus. Moabe também pregava a palavra de Deus. Moabe também sacrificava do mesmo jeito de Israel. Da mesma maneira. Mas não foi em Moabe que Deus colocou a serpente ferida, a serpente de bronze. Ele colocou, foi no meio de Israel, porque aquilo apontava, mostrava para nós que o eleito tem em quem olhar. Nós temos um sacrifício. Aleluia. Ei, glória a Deus. Jacó nunca se preocupou com outra coisa a não ser com a eleição. E Esaú estava preocupado com tudo. Jacó queria aquilo. Estava dentro dele. Ele nasceu eleito por Deus. Seria Deus injusto? Pergunta Paulo na sequência da leitura. De modo nenhum. Você não se perde. É porque Deus te viu amando a salvação. Deus te viu amando a eleição. Então Deus escreveu o teu nome no livro da vida antes da fundação do mundo. E sabendo Deus que isso teria que ir adiante, teria que ir até o fim do tempo, independendo das suas altas e baixas, das suas quedas e levantas, Deus te elegeu para a salvação.
Se chegasse alguém nos dias de Abraão atrás de perfeição, iria andar em todo lugar. Todo homem era fraco, até mesmo Abraão era fraco, mentiroso, duvidador da palavra. Vocês aprendam a ler a Bíblia, porque a gente usa expressões fortes, mas a Escritura é quem diz isso. Mas quando você vê Deus falando lá na frente, Deus só viu a eleição. Deus só viu Abraão eleito. Os que são filhos de Abraão não são segundo a carne, mas é segundo a promessa. A promessa foi feita incondicionalmente. Aí você vai dizer, agora eu vou fazer o que eu quiser. Irmão Branham disse, pode fazer. Pode, irmão Branham disse. Está aqui, ó. O profeta diz aqui. Ele disse. Agora você diz, parágrafo 299. Irmão Branham, então se eu me torno um cristão, eu posso fazer tudo o que eu desejar? Absolutamente. Pode. O cristão é o mais livre que existe. Quando eu aceitei a mensagem, aí perguntavam para mim, escuta, você não bota televisão lá, é o pastor que não deixa? Não, é meu coração que não aceita. É a palavra que é a mensagem. É como aquela irmã, eu peço a seu pastor para você vestir calça aqui. Ela disse, não preciso falar com meu pastor não, eu tenho Bíblia. Então o irmão Branham disse, absolutamente. Se você é cristão, faça o que você desejar, e eu garantirei que você não terá nenhum desejo de fazer o que é errado. O cristão pode até errar, mas ele não tem desejo de errar. Porém, Deus fez um pacto consigo mesmo. Ele sabia que você era fraco. E Ele não queria te perder, Ele não queria me perder. Ele disse, eu sei que eles, como homem, todavia, tropeçarão e cairão. Mas Ele nunca caiu. Ele está aqui para levantar o caído. Aí Ele disse, eu sei que vocês vão tropeçar e cair, então eu vou fazer uma coisa, para mim não perder vocês, eu vou logo decretar. Olha, o Tonho é salvo, o Tiago é salvo, o Josué é salvo, a irmã é salva, a irmã, o irmão, são salvos. Mas por que Deus, você está fazendo algo que isso é uma discriminação, isso é injustiça? Ele disse, não é não. Esses aí eu estou elegendo porque eu vejo em seus corações a disposição de viver a palavra. É porque o tempo da gente é muito curto, senão eu ia ler tanta coisa aqui que eu estou dizendo que o irmão Branham diz melhor. Não foi o eleito que teve uma ideia de mudar a promessa. O eleito não tem nenhuma ideia de mudar a palavra. O eleito não tem nenhum desejo de mudar aquilo que o profeta disse. O eleito não tem nenhum desejo de criar um caminho lateral. O eleito não tem nenhum desejo de fugir da doutrina da palavra. Abraão não deu uma ideia para Deus para cumprir a promessa. Quem deu foi Sara. Abraão nem queria. Abraão disse, olha, eu não sei, eu não entendo como Deus vai fazer, mas ele disse, eu vou confiar nele. Mas Sara viu o tempo passando e as carnes amolecendo, e ela viu que a coisa, que o arrebatamento estava chegando, e desanimou. Tem gente que desanima, porque não está conseguindo. Está chegando o arrebatamento e eu ainda estou assim, não consigo. Não desiste não, confia na palavra. A eleição te manterá até o fim do caminho. Eu só tinha 3 meses de mensagem quando eu ouvi uma maior frase que eu ouvi na minha vida. Pastor Joaquim Gonçalves disse, irmão, você é fraco, você anda se arrastando, acha que não vai chegar, mas faça uma coisa,
Nunca se meta com doutrina. Confie na palavra e Deus te levará até o fim. Amém. Aleluia. Deus quer algo que seja perfeito. Você diz, então eu vou sair da igreja. Se tivesse aqui para me rodar o que passou em minha mente hoje, vocês iam me jogar pedra. Mas nós estamos falando de perfeição? Abraão disse, Sara, deixa isso de lado. Não tem irmão que você dá uma fraquejada, diz, irmão, esquece isso, levanta. Deus disse assim. Não é? Não tem gente que anima a gente, que encoraja, né? Aí tem outros que dizem assim, a palavra diz, aí, mas já sabia, irmão, isso aí é remédio tal, ó, toma tal remédio. É igual a irmã orou lá e de manhã um monte não sai, disse, eu sabia que tu não ia sair. É confiar, gente, é confiar. Prossigamos até a perfeição. Agora estamos falando sobre o perfeito. E se formos atrás disso, você descobrirá que o perfeito é você. Sou eu. Ninguém disse amém, né? A mulher comprou um monte de lenço para mim, mas eu não uso, né? Aí tem um lenço aqui, ó. É esse povo que não usa lenço, aí termina de almoçar e diz, ó, irmão, acolá, irmão, olha. Ninguém disse amém. Não tem ninguém perfeito aqui. Ele não disse que aperfeiçoou. Quando foi, quantos anos você tem de fé? Não, eu me converto todo dia. Mas há 20 anos atrás eu conheci a fé. Quando eu conheci, ele já tinha feito isso por mim. Quando eu aceitei, ele já tinha me tornado perfeito. Eu já entrei na fé perfeito. Deus não vê defeito seu para começar, ele nem vê você. Ele só vê sua luta. Ele tem alguém que intercede por você com gemidos inexprimíveis. E o irmão Brand disse que ele chega lá e Deus diz, como é que tá? Olha, ele é um bom filho, ele está se esforçando, ele está lutando. Ele não chega lá dizendo, olha, ele fez isso aqui, ele deu um mau testemunho, ele fracassou nisso. Não, ele geme lá sempre dizendo que você está lutando. Então, se nós vamos atrás de perfeito, vá nos dias de Abraão, para que é mais perfeito do que aquele rei? Mas Deus não viu nele não, Deus viu foi Abraão. A perfeição, diz o profeta, se vamos atrás disso, você descobrirá que o perfeito é o eleito. E eu te provarei em poucos minutos através da Bíblia, foi o eleito que Deus, antes da fundação do mundo, viu cada um deles. E ele enviou Jesus para redimir aquele povo, não o mundo inteiro. Ele desejaria, mas ele tinha que abrir o caminho para aquelas pessoas, para mim, para você. E a única maneira pela qual ele pôde fazer foi enviando Cristo para que ele pudesse ser a propiciação de nossos pecados
e aqueles que foram eleitos, Ele pudesse trazer a glória. É bom, né, a gente ouvir essas coisas de um profeta. Né, irmão José? Aí vamos dizer, vai parecer chororô aí, mas eu não sou perfeito, eu não sou. Mas os que são filhos de Deus não são a carne, essa carne não é filha de Deus. Ela é filha de Adão, ela é filha de Eva. Agora lá dentro tem aquela posteridade de Abraão. Essa eleição aí dentro. Essa eleição aí dentro é que faz você pensar no quanto a palavra é uma bênção para você. É a palavra que te mostra de onde você veio, quem você é, o que você está fazendo aqui e para onde você irá. Não tem ninguém imperfeito aqui essa noite. Ninguém imperfeito. Só a carne. Só a carne. Só a carne. Só a carne. O profeta está dizendo que o perfeito é o eleito. O eleito. Então não tem como você viver uma vida de depressão, não. Amém? Aí você sabe. Mas por que eu sou perfeito? Porque você está nele. Quem não está em Cristo, diz o profeta. A mensagem demonologia, estado religioso, está perdido. Ele disse, Cristo está na igreja. E se você está na igreja, então você está salvo, diz o profeta. Nós estamos felizes, não estamos? Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Na próxima semana haverá mutirão em Parnaíba. Data a ser confirmada pelo pastor Wagner. Os irmãos que trabalham como pedreiro e serventes e estiverem disponíveis para dar sua contribuição na área desta construção, favor procurar o irmão Francisco Costa, né, para agendar a ida. Então, se você que trabalha como pedreiro ou como servente, procure o irmão Francisco Costa. Vamos nos pôr de pé em nome de Jesus. Amanhã. Então, irmãos, amanhã, pela manhã, culto na Praça Rio Branco, e Timon também está sendo agraciada com o evangelismo. Então, os irmãos aí no comando do irmão Cardoso já sabem o que fazer, não é? Amado e bondoso Deus, agradecemos ao Senhor por estas porções. O Senhor tem nos dado, Pai. O Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos mostrado o caminho a seguir. Senhor, nos conceda graça. Nos conceda poder viver a Tua palavra. E para vivê-la precisamos do Senhor em nossas vidas. Porque o Senhor é o perfeito. Ó Deus, e sem Ti nada podemos fazer. É o Senhor que pode nos ajudar. Continue abençoando os pregadores. Irmão Cássio que trouxe esta mensagem. Ó Deus, continue abençoando ó Deus, o evangelismo, Senhor, desta igreja. Abençoa, Pai, pois nós te pedimos neste nome precioso. Como também o retorno de todos nós aos nossos lares, e cada um que está conosco através da internet. Que todos tenhamos uma noite abençoada, protegida pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus continue nos abençoando, irmãos. E até domingo de manhã, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus,
a fé que vence o mundo. Amém.